Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com todo o respeito, né, galera? Vocês viram que já começou, né, galera? São Paulo vai entregar para o Botafogo, São Paulo vai dificultar o jogo para o Botafogo, vai facilitar para o Botafogo vencer. As narrativas já começaram, né? Inclusive a gente já vê coisas aí na imprensa aí, informações também já começa aí, o São Paulo, a gente viu aí no GE, inclusive, o Botafogo deve o São Paulo, o Botafogo não paga o São Paulo, é bem verdade, já se arrasta, né? Para criar também essa narrativa de que o São Paulo tem que endurecer o jogo lá contra o Botafogo. Meus amigos, eu acho que o São Paulo tem que fazer o jogo que ele faz mesmo. Eu acho que assim, o torcedor do Palmeiras não espere que o São Paulo dê a vida lá para vencer o Botafogo. Gente, só um recado pro torcedor do Palmeiras. O torcedor do São Paulo não acredita, né, que o São Paulo vença o Botafogo. Imagina o torcedor do Palmeiras acreditando que o São Paulo vai vencer o Palmeiras. Pelo menos eu não acredito que o São Paulo vença o Botafogo. Mas nem se quisesse, cara. E apesar que a ideia, né, do Zubeldia é levar um time reserva, um time misto, um time reserva, e quando se entra um time reserva, ainda mais se entrar garotos, eles querem mostrar que tem, né, que tem valor também, acabam se doando mais ali, né? E aí poderia acontecer uma vitória do São Paulo sobre o Botafogo? Poderia, galera. Futebol é futebol. Mas vocês acreditam mesmo que o São Paulo vai vencer o Botafogo? É mais certo o Palmeiras fazer a parte dele lá e vencer o Fluminense. Que o torcedor agora do Palmeiras que vai dizer: o São Paulo entregou para o Botafogo. A imprensa vai dizer: o São Paulo facilitou para o Botafogo. O São Paulo não precisa facilitar para o Botafogo. Nesse segundo turno, principalmente na metade do segundo turno para cá, o São Paulo facilitou para muitos times. O São Paulo ele perdeu aí para muitos times que inclusive brigavam pelo rebaixamento. O São Paulo no penúltimo jogo perdeu para o Grêmio, salvou o Grêmio. São Paulo perdeu para o Juventude, salvou a Juventude. Os times ali do Rio Grande do Sul, né, galera? Então, contra o Botafogo não vai ser diferente, meu amigo. O Botafogo ele vai vir com força máxima, vai vir com uma energia, os jogadores, aquela energia 1000% contra o São Paulo que vai estar jogando 10, 20%. Até porque a temporada do São Paulo, para eles mesmos, né? A temporada já acabou, os caras já estão de férias, já estão pensando na pré-temporada nos Estados Unidos, não é verdade? O que vocês acham disso? Comenta aí, o que vocês acham desse negócio de São Paulo vai entregar? Que o Palmeiras depende do São Paulo. E vamos ser sinceros, né, galera? O Palmeiras e o São Paulo fracassaram nos momentos determinantes. O São Paulo fracassou quando poderia ter vencido jogos dentro da nossa casa, que inclusive para times pequenos, que isso inclusive elevaria o São Paulo a estar disputando até o título brasileiro, vamos ser sinceros, né? Não que, mas o São Paulo não merece, o São Paulo não jogou para isso. Eu tô falando dos jogos bobos que o São Paulo perdeu. Perdeu 2 jogos pro Fortaleza em casa, perdeu para Cuiabá, perdeu. São Paulo perdeu ali recentemente para Criciúma, São Paulo perdeu para Juventude. Olha os times que o São Paulo perdeu, galera. Perdeu de virada pro Internacional dentro de casa. Se você pegar os jogos ali que o São Paulo deixou de fazer o dever de casa, soma quantos pontos são, era pro São Paulo estar brigando ali em cima na parte de tabela também. E o São Paulo só se classifica para a Libertadores direto porque o Botafogo foi campeão da Libertadores. Então o São Paulo também não fez a parte dele como deveria. Se arrastou, na verdade, o sexto lugar é arrastado no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras também pipocou contra o Botafogo. O Palmeiras, no jogo decisivo na sua casa, lotada ali no seu tapetinho, o Palmeiras pipocou contra o Botafogo. O Palmeiras perdeu para o Botafogo dentro de casa, que foi predominante para o Palmeiras ficar com o vice-campeonato, que é o que vai acontecer. Então, o palmeirense não queira que o São Paulo agora venha salvar o Palmeiras, que na minha opinião não vai acontecer. O que vocês acham que vai acontecer? Fique aí à vontade para você comentar sobre isso. A gente sabe que os clubes também têm muita rivalidade, São Paulo e Palmeiras. Está em jogo um tricampeonato seguido que só o São Paulo tem, um tricampeonato seguido que só o Muricy tem. Pelo menos esse título o São Paulo tem, eu acredito que ainda vai continuar tendo. O que vocês acham? Comenta aí sobre isso também, sobre essa repercussão da imprensa, tá bom? E aí a gente também a gente fala aqui agora um pouco preocupante a fala aí do Belmonte, né, galera, sobre a transição da base para o profissional, porque vai ser o Zubeldia o cara que vai fazer isso. Olha só, o Zubeldia vai ser esse treinador
que vai olhar os garotos na Copa São Paulo e também depois no Campeonato Paulista. Jogadores como o Hugo, lá o camisa 8, como o Matheus Alves, o camisa 10, o camisa 11, o Lucas Ferreira, e o camisa 9, o Rian Francisco, são cotados aí para subirem, né, para o time de cima, para o elenco de cima. Até um lateral esquerdo ali também é cotado, ou um lateral direito, para fazer essa transição. Mas sabe o que preocupa? É que o treinador, por mais que ele diga que ele sabe trabalhar com a base, não foi isso que aconteceu em 2024. A gente não viu isso. Tanto é que jogadores que eram promessas, assim, por exemplo, com o Dorival, com o Rogério Ceni, até mesmo com o Carpini, que deu oportunidade para alguns, com o Zubeldia eles ficaram totalmente escanteados. Então não dá para você dizer, eu não consigo entender que um treinador desse de verdade gosta de trabalhar com a base. Talvez ele seja obrigado a trabalhar com a base no São Paulo, talvez não, isso é uma certeza. A continuidade do Zubeldia, inclusive, vai ter uma obrigação dele trabalhar com a base, porque não virão os reforços que ele pediu. Ele pediu aí 5 reforços para a diretoria. 5 reforços para a diretoria. A diretoria já disse que talvez não venha esses 5. Por mais que ele queira e por mais que ele entenda que precise desses 5 reforços, a diretoria de São Paulo entende que não precisa. Eu até acho que precisa, mas nas palavras da diretoria, precisa. E quando se fala assim, galera, de precisa, é só a gente olhar as nossas necessidades. Gente, qual que é a nossa maior necessidade hoje? Lateral esquerdo, meia atacante, lateral direito. Eu acho que são essas as principais carências do São Paulo. Mas o São Paulo não parece estar interessado em juntar essas peças. Parece que eles querem continuar sofrendo, sabe? Parece que não quer que muda nada. É o meu entender, porque você já está cogitando, como eles já estão cogitando, em adquirir, em definitivo, comprar o Marcos Antônio e também o Juan Tressoldi. Gente, na zaga nós temos bons zagueiros. No meio-campo, inclusive, onde você tem ali Bobadilha, vai ter o Pablo voltando no começo do ano, aí você tem o Luiz Gustavo que vai renovar, o próprio Lisieiro que eles trouxeram de volta, o Alisson. Fora que o Michel Araújo joga de segundo volante, tudo bem. Aí você vai trazer, você compra o Marcos Antônio, que custa 25, 26 milhões de reais, para ser reserva do reserva. Porque a gente sabe também que o Zubeldia não se encanta com o futebol dele. Então vamos lá. Você traz um reserva, ok, até o próprio zagueiro, você vai gastar 50 milhões com 2 jogadores, e aí que tá. Gasta 50 milhões com 2 jogadores, e aí você pode gastar 20 milhões para comprar um jogador que venha para ser titular e ser o tal meio-campo, que é isso aí que eu acho que o São Paulo pagaria. A composição seria essa, mas no entender da diretoria, tem que comprar o menino lá, o Juan Tressoldi e o Marcos Antônio. E lateral esquerdo, meio atacante, lateral direito, quer dizer, não pode atender o treinador. Então, o treinador, mais uma vez, ele vai olhar e vai falar: as peças já estão aqui, tem 2, que inclusive são reservas do reserva, que eu não uso. E aí tem a base, alguns garotos para subir. O que muda? Será que o Zubeldia vai entender que precisa usar esses garotos? Ele vai dar oportunidade mesmo? Na fala do Belmonte, inclusive, é só a gente reparar um pouco que vai ficar a critério do treinador também. Porque eles vão subir, vão fazer treinos, vão ser avaliados. Gente, o São Paulo, e aí não adianta depois falar, mas compara com o Palmeiras, fica comparando com o Flamengo, não sei com quem. A gente compara porque lá tá dando certo. E lá, o Palmeiras, por exemplo, quando sobe um garoto que vê que já tá pronto, ele sobe e já vai ser utilizado porque eles querem vender, querem fazer grana. Eu não tenho dúvida se o William Gomes, o Henrique Carmo, que até agora não renovou também, né, ou sei lá, um outro, esses 2 principalmente aí, vai. Talvez até o próprio Rodriguinho, né, o próprio Moreira também. Se eles estivessem assim, ó, tendo sequência, mas o treinador confiando neles, não o menino cometer um erro e já tirar ele, né? Porque uma vez o próprio Abel Ferreira, isso é uma coisa boa do Abel Ferreira. Ele falou: às vezes o garoto erra, tem treinador que vai lá e já tira o garoto. Você tem que fazer o quê? Pô, você errou, dá mais oportunidade para ele poder consertar o erro e ele aprender, para ele ter tranquilidade para jogar bola. Porque se você escanteia ele, cada vez mais ele vai perdendo confiança. E é exatamente isso que o Zubeldia faz. Se esses meninos, o William Gomes, por exemplo, cara, se ele tivesse tido uma sequência, galera, tudo bem, que não fosse nem titular, mas se ele tivesse sempre sendo participativo nos jogos, hoje ele estaria super valorizado.
Eu não duvido que nessa janela ou na próxima o São Paulo não ia fazer uma boa grana com ele. Vou dar um exemplo claro de um garoto que é aí que eu acho que vai atropelar no profissional. Me cobrem isso aí depois, que eu tenho certeza que vai se concretizar. Eu lembro da ascensão dele, por exemplo, a ascensão que o Lucas teve também quando era da base, era chamado de Marcelinho. Eu estou falando do Ferreiro, Lucas Ferreiro, camisa 11 de 18 anos do sub-20 do São Paulo. A galera já deve estar até enjoada. Fala, toda vez o Big fala desse cara. Porque pra mim, cara, ele é uma baita promessa e já tem que integrar o elenco principal do São Paulo em 2025. Esse menino ele tem que ser testado. Ele tem mais futebol do que o Eric, mais futebol do que o Rato, mais futebol do que o Nestor. Ele tem claramente o que ele faz ali na base é melhor do que o Nestor fazia. O que ele faz na base do São Paulo, gente, o menino joga demais, ele é muito bom. Não tô falando aqui de um fenômeno, não, de um cracaço de bola, eu tô falando de um menino que é muito bom. Apenas 18 anos. Ele me lembra muito Luiz Henrique do Botafogo, pela força física, pela habilidade dele, pela técnica. O menino tem drible, o menino chuta, o menino inteligente. Logicamente, com o tempo, vai aprendendo, né, a jogar mais. Né, vai aprendendo ali a ficar mais experiente, vai pegando a cancha, né, vai pegando os caminhos do campo ali. O Lucas Ferreira, se ele tiver oportunidade, ô Zubeldia, você que está procurando meio atacante, olha para a base, São Paulo. Fala para o Zubeldia, tem esse garoto aqui, ó. O menino foi o mais aplaudido. Olha que o Rian Francisco fez 2 gols contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil. O Lucas Ferreira, ele foi o mais aplaudido quando saiu na final na segunda-feira contra o Palmeiras, que o São Paulo ganhou de virada de 3-2. O menino é bom de bola, né? É alto, forte, rápido, técnico. Então, o São Paulo às vezes fica aí buscando renovações, buscando contratações para serem reserva dos reservas. Se não der oportunidade realmente para quem merece, vai continuar do mesmo jeito. E o que mudou em 2024, galera? Mudou absolutamente nada. Pouco mudou. Poucas oportunidades. Então o que falta é visão. Porque, ó, se esse Lucas Ferreira ele fosse do Palmeiras, esse moleque já tava. Brincadeira, esse moleque já tava valendo no mínimo 30 milhões de euros ali. Com certeza. Porque ele é muito bom de bola. Ele renovou o contrato com o São Paulo, é muito bom isso é bacana demais, então tá garantido ali. Mas tem que colocar para jogar, tem que dar oportunidade. O Campeonato Paulista é perfeito para isso, Zubeldia. Se um treinador não entender isso, galera, não pode ser o treinador do São Paulo. Tem 2, 3 moleques ali, de novo, que podem sim integrar o elenco do São Paulo, e isso vai acontecer. Agora, vai depender do treinador, segundo as palavras aí também do Belmonte, pelo que entendi. Ele que vai fazer essa transição. E a gente tá vendo, quando o treinador ele não tem muito essa cancha de trabalhar com os garotos, por exemplo, o Rodrigo, o Rodriguinho Moreira, eles devem ser emprestados, né? Fora outros aí que já foram. O Rodriguinho Moreira, eles devem ser emprestados. Gente, o São Paulo tá precisando de lateral, e aí até acho que deve emprestar o Moreira mesmo, porque com esse treinador ele não vai jogar mesmo. O treinador não gosta, não adianta. Desde aquele jogo contra o Cruzeiro, que até hoje, né, foi um erro do Moreira, e só que ele fez várias partidas boas, o Moreira também. Sempre que entrou, ele entregou aquilo que prometia. E quando você tem ali um garoto para crescer, né, para se firmar, para dar mais oportunidades, né, e ele vem melhorando a condição física dele, ele vem fazendo trabalho para isso. Isso aí é da fisiologia do jogador. O jogador teve uma lesão séria de joelho, ele parou um ano com apenas 18 anos de idade, gente. 17 anos de idade, ali 17 para 18. E não é fácil se recuperar. Muitas vezes a gente não entende isso, mas tem que entender o lado também do garoto ali. O menino tem 20 anos de idade. Teve uma lesão, ficou parado um ano. E ele não conseguiu ainda, acredito, que confiança. O São Paulo que tinha um trabalho de psicólogo, que tinha lá psicóloga, mandou embora a psicóloga, e isso, no meu ponto de vista, seria um fator importante para tratar disso também. Né? Porque às vezes é muita pressão dos treinadores, da torcida para cima ali de um jogador. Lógico, não estou dizendo que eles são coitadinhos, porque eles são jogadores profissionais, mas muitas vezes a gente não vê o lado do jogador também, né? Esse lado humano do jogador. O Moreira, até concordo ser emprestado, mas não São Paulo entregar de graça por aí, porque tem talento. Basta saber o que acontece com o Moreira. Como eles fizeram também, ó, se desfizeram do Natan. O Natan hoje seria titular absoluto no São Paulo.
absoluto no São Paulo, o Natan seria. Não é porque ele era um grande lateral, porque se contar com força física, velocidade, aquela coisa, ele tem. E todos esses que estão aí no São Paulo, Igor Vinícius, Rafinha, Moreira, nenhum desses aí tem a força física do Natan. E nenhum jogou mais do que o Natan na temporada. Olha só para vocês verem como são as coisas. E foi decisão da diretoria do São Paulo vender o Natan e ficar com Moreira, Igor Vinícius e Rafinha. E aí eu vejo que, mais uma vez, a diretoria está indo por um outro caminho, um caminho diferente daquilo que a gente entende que poderia dar certo. Mas né, é a diretoria, como o Belmonte fala, né? Ele é muito bom no que ele faz, a gente vai aguardar e ver. Na sua opinião, mudou alguma coisa de 2023 para 2024 com os garotos ou nos últimos anos? Porque a gente não vê mais o São Paulo fazendo esse trabalho. Por isso que as coisas estão mudando também lá em Cotia. Comenta aí, deixa o like, fique à vontade para você comentar. Ó, deixa eu perguntar para vocês aqui, galera. Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Quem cai na sua opinião? Vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos agora falar um pouco desse Campeonato Brasileiro aqui no final, gente. Olha isso. O Bragantino ganhou do Atlético Paranaense, né, galera? Fora de casa, meu. O Bragantino. E olha só que interessante, né? Ganhou de 2-1. Olha isso aqui, gente. Se o Bragantino ganha o último jogo, ele precisa ganhar, porque ele tem 2 vitórias a menos que o Atlético Paranaense. O Bragantino vai pegar o Criciúma em casa. Se ele ganhar do Criciúma, o Atlético Paranaense vai pegar o Atlético Mineiro em Minas, ou seja, o Atlético Mineiro pega o Atlético Paranaense em Minas. Se o Atlético Mineiro, que não ganha de ninguém também, é bem verdade, né? Isso tudo, o campeonato termina domingo. Se o Atlético Mineiro ganhar do Atlético Paranaense e o Bragantino ganhar, o Atlético Paranaense vai ser rebaixado. Cara, e no Atlético Paranaense tem alguns nomes, inclusive, que São Paulo monitora, tá, galera? Lateral, meio campo, né? E aí o Atlético vai ter que fazer um orçamento e vai ter que fazer um planejamento pensando na segunda divisão do ano passado. E o Atlético Paranaense está devendo também uma idia para a segunda divisão. Comenta aí, o que vocês acham, galera? Já os classificados lá para Libertadores, ó, Botafogo, Palmeiras, Flamengo Internacional, Fortaleza, São Paulo. Corinthians já está na pré-Libertadores, tá? E a última vaga vai ficar entre Bahia e Cruzeiro aí para ver quem vai para pré-Libertadores aí. Deixa eu ver, o Cruzeiro tem que ganhar e o Bahia não pode ganhar o jogo dele, né? Vocês veem que no último jogo aí, a última rodada promete também, bacana. Todos os jogos serão domingo às 4 da tarde, tá? E deixa eu falar uma coisa para vocês. No domingo, às 8 da noite, inclusive, a gente vai fazer um balanço aqui. Eu, Drex, Marcelo Balboa também. A gente vai fazer um balanço do final da temporada. Vocês estão convidados. Vai ter aqui uma live no canal Big Tricolor domingo, 8 da noite, no encerramento da temporada. Todos estão convidados, beleza? Fique à vontade aí para você comentar, deixar o like, uma sugestão, opinião. Tamo junto, compartilhe o vídeo. Como sempre, vamos São Paulo. Forte abraço, galera. Tamo junto.